Eu queria convidar vocês agora para abrir as suas Bíblias junto comigo. Nós vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Segunda Samuel, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Um professor meu do seminário, há anos atrás, disse para mim que a melhor coisa que tem é a gente ler na pregação um bom conjunto de versículos, porque se a gente fracassar de alguma forma na comunicação, a palavra de Deus lida, chega no coração das pessoas e transforma aquilo que é necessário. Nós vamos ler de novo um texto grande hoje. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã, o profeta: vê, agora que habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: vai, faz tudo o que está no seu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa na qual eu habite? Ainda que não tenha habitado em nenhuma casa, desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até este dia, mas eu adentro uma tenda e um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista, e fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um local que lhe seja próprio, e não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens, e com os açoites dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei diante de ti. E a tua casa e o teu reino estarão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas essas palavras e de acordo com toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Vamos orar? Santo Deus, a tua palavra mais uma vez foi lida, e nós clamamos, ó Pai, de novo, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos como ela se aplica, como ela tem que ser entendida, como ela precisa mudar o nosso interior. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha a agir poderosamente na mente e no coração de todas as pessoas, de todas as famílias que estão ouvindo agora essa mensagem, e que o Senhor coloque o teu anjo aqui a nos proteger de todo ataque do inimigo, e que o Senhor nos livre, Senhor, de nos distrairmos com qualquer coisa que não seja a tua palavra, o teu poder, a tua vontade
para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Aprendendo a ouvir o não de Deus. É sobre isso que eu quero falar hoje. Nós, como famílias, precisamos aprender a ouvir quando Deus diz não. Deus diz não aos nossos sonhos e aos nossos planos. A todos eles. Deus diz não a todas as coisas que nós planejamos, fora da presença dEle. Veja, existe um conjunto de palavras, de expressões, existe um conjunto de desejos sendo colocado nas mídias sociais o tempo todo, que nós temos que construir um legado, que nós temos que construir uma importância dentro da história, uma relevância, que nós temos que construir um nome para nós. Esse tipo de expressão é muito perigosa, porque há milênios atrás teve um grupo de pessoas que disse o mesmo conjunto de frases, a mesma lógica. Eles falaram, vamos construir um nome para nós mesmos. E eles construíram uma torre, e o nome dessa torre era a Torre de Babel. Nós temos um tremendo desafio, que é quando nós chegamos diante das oportunidades, diante do nosso momento da história, e achamos que somos nós que planejamos o próximo passo. Os missionários caem nesse erro frequentemente, as agências missionárias caem nesse erro constantemente. Vamos mandar um missionário para a Ásia, então o que nós fazemos? Vamos escrever um planejamento. Quando ele vai para lá, ele vai chegar lá e vai fazer assim, e ele vai fazer de tal forma, e vai colher tal resultado, e em tanto tempo nós já temos tal projeto sendo encaminhado. Meus irmãos, é Deus que comanda a história, não somos nós. Seria muito melhor se esse missionário, se essa agência chegasse no campo, estudasse o ambiente, estudasse a cultura, aprendesse a língua, conhecesse então no processo como lidar com aquele novo ambiente, orasse para entender a vontade de Deus, aplicasse o que Deus colocasse para eles, e então esperasse por Deus, para Deus fazer o que Ele planejou. Mas não é exatamente isso que grande parte dos missionários fazem. Mas veja, esse também é o grande problema de todos nós que também não somos missionários. Nós planejamos a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica, o nosso casamento, os próximos passos dos nossos filhos. Nós planejamos a nossa vida sem parar para pedir a opinião de Deus para nós. E nós acabamos vivendo uma espécie de ateísmo na prática. Nós dizemos acreditar em Deus, mas nós tomamos as nossas decisões sem considerar Deus. Um ateísmo na prática. Quando nós estávamos no campo, certa vez um rapaz me perguntou o que é ser missionário. O contexto era que ele tinha uma certa experiência no Brasil, vendo algumas pessoas se preparando para ir para o campo, e ele não tinha nunca entendido como aquelas pessoas poderiam fazer diferença em um outro país, sem a língua, sem muitas vezes um preparo acadêmico. E ele perguntou, o que é de fato um missionário? Porque agora eu vejo vocês, e eu vejo que vocês têm esse preparo, e não parecem com algumas coisas que eu vi antes. E eu respondi para ele que missionário é uma pessoa que é paga para ser crente no local onde não tem crente. É uma piada mesmo, pode rir. É lógico que eu estava brincando, mas tem um fundo de verdade. E qual que é o fundo de verdade? Que esse missionário que é sustentado para ser crente em outro lugar, tem um diferencial que todos os crentes deveriam ter, então não deveria ser de fato um diferencial. Grande parte dos missionários, quando chegam no campo, aqueles que são fiéis, e grande parte dos missionários, do meu ponto de vista, são fiéis, eles tomam cada uma de suas decisões com base em ouvir a voz de Deus acerca daquela decisão. Que escola nós vamos colocar os nossos filhos? Para nós aqui na igreja, de volta ao Brasil, de volta à nossa casa, nós consideramos o valor da escola. Nós consideramos se a escola é confessional ou se a escola serve a algum outro propósito futuro para os nossos filhos.
Para o missionário no campo, ele pensa, essa escola é o local melhor para nós testemunharmos do Evangelho, essa escola é o melhor local para nós ensinarmos as nossas crianças a lidarmos com o nacional e não alimentarem preconceito no coração. Quando nós escolhemos o local de morar, nós perguntamos para Deus aonde é mais estratégico. Quando nós escolhemos quando e que momento entrar e sair, nós perguntamos para Deus antes, para Ele mostrar para nós. Mas esse deveria ser o padrão de todo crente. Todo crente deveria parar e perguntar para Deus: e agora? Qual é o próximo passo? Há uma mentira sendo contada nas últimas décadas, talvez mais de 100 anos, que nós já tínhamos resolvido lá atrás, há 500 anos atrás, com a reforma. Até a reforma, a igreja foi alimentando que só o pastor, o missionário, só o sacerdote tem um chamado. Quando veio a reforma, os reformadores, dentre outras coisas, explicaram novamente para a igreja aquilo que estava claro na palavra de Deus, que todas as vocações legítimas, porque há vocações que não são legítimas, todas as vocações legítimas são um instrumento de Deus para mostrar a graça dele, o cuidado dele, para empurrar as pessoas para entender o reino dele, a vontade dele, a salvação que há no nome de Cristo Jesus. Mas quando nós dizemos que algumas pessoas são chamadas e outras pessoas não, nós não só fazemos um erro teológico, doutrinário, mas nós colocamos grande parte da igreja numa vida chamada secular. Não existe na palavra de Deus secularismo. Secular é aquele que é guiado pelo Deus desse século. Todos nós precisamos ter uma vocação santa. Quem é que te chamou para ser o que você é hoje? Porque se não for Deus, então só tem uma outra opção. Todos nós temos que chegar diante de Deus agora, com as nossas famílias, e falar: qual é a tua vocação para minha casa? O que é que o Senhor quer para minha família como próximo passo? Veja, o capítulo 7 de 2 Samuel, é o centro nervoso, é o centro dos dois livros de Samuel, 1 e 2 Samuel. Na verdade, ele não é só o clímax desses dois livros. Se você tira o capítulo 7 de 2 Samuel da palavra de Deus, e se você tira o contexto em volta, você vai ter muita dificuldade de interpretar no Novo Testamento certas coisas que acontecem. Porque se você não entendeu a leitura do texto, ele está falando sobre a vinda do Messias, aquele que vem da raiz de Davi. Então, quando nós olhamos esse texto, ele é um texto central. Na verdade, o livro todo, os dois livros de 1 e 2 Samuel, eles são talvez os livros mais parecidos no Antigo Testamento com a proposta de espiritualidade do Novo Testamento. Então, quando nós vemos o que acontece aqui, nós estamos vendo algo que é central em entendermos para a nossa espiritualidade e para a nossa percepção do que Deus tem para cada uma das nossas famílias. Veja, a descendência de Jesus, ou seja, a ascendência, os antepassados de Jesus, remontam a Davi. Mas quando nós olhamos a genealogia de Jesus no Novo Testamento, nós temos algumas surpresas. Um descendente de Davi, em Jeremias capítulo 22, chamado Joaquim, ou Jeconias em algumas traduções, é amaldiçoado, porque ele vai tão distante da proposta de Deus, que Deus fala do sua descendência, ninguém mais subirá ao trono. A sua família não vai permanecer, a sua casa não vai para frente, não tem sobrenome mais seu indo para frente na história. Então será que a Bíblia está se contradizendo? Porque aqui no capítulo 7 é dito que o descendente de Davi vai reinar para sempre. Mas no capítulo 22 de Jeremias é dito que acabou em Joaquim. Ali não tem mais um outro descendente. Quando nós olhamos as genealogias de Jesus em Mateus, em Lucas, nós temos um vislumbre de como a palavra de Deus responde a essa questão. A genealogia de Jesus em Mateus
ela vai de Davi e Salomão, e ela vai até José, pai adotivo de Jesus. E como ele veio de Jeconias ou de Joaquim, que era amaldiçoado, ele não poderia, José, subir ao trono, e ninguém dessa linhagem poderia. Mas ele, como pai adotivo de Jesus, dava direito de terra para Jesus. Jesus tinha acesso, então, através de José, a ser um homem da linhagem de Davi, que tinha herança como um herdeiro de Davi, mas não podia ser rei. Mas em Lucas capítulo 4, tem a genealogia não de José, ou não da linhagem de José, mas de Maria, a mãe de Jesus. E ela, mãe de sangue de Jesus. E surgindo lá de cima, não sai de Salomão, mas sai de outro filho de Davi, Natã. Então a genealogia de Maria é limpa na história. Deixa eu explicar para você resumidamente. Em 600 anos, é a primeira vez que surge no primeiro século, uma pessoa que poderia subir ao trono de Israel, ser descendente de Davi, cumprir a profecia que nós lemos em 2 Samuel, capítulo 7. Então Deus frustra os planos, sim, de homens e famílias que não seguiram o propósito dele. Mas ele frustra de tal forma que ele traz à tona a glória, a soberania, o amor, a ação dele sobre a história dessas famílias. Veja, o que nós vamos ver então como resumo desse texto que nós acabamos de ler. Eu queria resumir da seguinte forma: Deus frustra os planos de seus filhos, encaminhando-os ao seu próprio plano, de forma a que cheguem a uma vida plena. Deixa eu explicar melhor para você. Deus frustra os nossos planos. Ele diz não para os nossos planos e nos leva de volta para o plano dele, de tal forma que a gente alcance uma vida plena, de tal forma que a nossa vida se torne inteira, de tal forma que faça sentido as batalhas, lutas e desafios que nós tivemos, e que o nosso futuro volte a ter esperança. Eu quero falar 3 princípios sobre isso. Primeiro princípio, que Deus frustra os nossos planos e Ele nos leva de volta para o plano dele, para termos uma vida plena. Portanto, o exercício de ouvir a voz de Deus a cada novo momento é o que nos garante estarmos no caminho correto. Se Deus frustra os nossos planos, que nós fazemos longe dele, que nós fazemos sem considerá-lo, que muitas vezes a maioria das nossas decisões são feitas dessa forma, então é sábio nós pararmos e aprendemos a ouvir a voz de Deus, para que Ele possa nos levar de novo, mais uma vez, e nos garantir que nós estamos no caminho certo. Veja, olha como esse texto é construído. Davi, pela primeira vez, tem paz, desde que ele é chamado por Samuel, lá no começo de 1 Samuel, para ser rei. Na sequência, ele já começa a ter uma vida complicada. Ele logo começa a ser perseguido por Saul. E veja, a construção de vida de Davi, alguns pensam que Deus sempre falava com ele, especialmente se for na igreja pentecostal. Pensam que toda hora Davi via um milagre, toda hora ele ouvia uma profecia, toda hora alguma coisa diferente, sobrenatural acontece nele. Mas quando nós olhamos o texto, só em 2 Samuel, capítulo 6, o capítulo anterior, ele vê pela primeira vez algo sobrenatural fora dele. Antes disso, só aconteceu dentro do coração dele. Convicção, certeza, transformação da direção da vida dele. Mas no capítulo 6, depois de mais de 20 anos que Deus havia chamado, profetizado, falado que ele seria o rei de Israel, agora ele vê algo sobrenatural acontecendo. Se você olhar o capítulo 6, você vai ver que ele pergunta para Deus. Há uma preocupação constante na vida de Davi por saber o próximo passo. E ele pergunta para Deus: eu vou ou não vou lutar contra esse grupo, contra esse povo, contra esse inimigo? E Deus fala: você vai. Quando você ouvir as folhas das árvores, na copa das árvores, balançando, sou eu que estou passando.
vem atrás de mim, eu vou lutar por você na sua frente. Veja, Davi agora no capítulo 7, depois de 20 anos ou mais, descansa, senta numa casa maravilhosa, e ele olha para a tenda, a mesma tenda lá de trás do deserto, talvez já não tão bonita quanto era antigamente. Ele olha para aquilo e fala: eu tenho uma casa, e meu Deus não tem uma casa, eu quero dar para o meu Deus uma casa. E ele tem um coração disposto a fazer algo belo, bom para Deus. E nesse momento aparece um outro homem chamado Natã. Veja a preocupação de Davi. Davi se preocupa tanto a ouvir a voz de Deus, que a primeira vez que a gente ouve que o rei tem um profeta dentro da corte. A gente sabe que outros reis também tiveram, talvez Saul tenha tido, mas é a primeira vez que é formalmente, claramente citado que um rei coloca um profeta dentro da corte, para ouvir a voz de Deus constantemente. E Natã fala para Davi, ao ouvir o sonho dele, fala para Davi: faz tudo o que você colocou no seu coração, Deus se agrada disso. E Natã fala isso e vai embora para casa. Quando ele chega em casa, Deus fala para Natã: não, senhor, volta lá, você falou as suas impressões, não o que eu disse. E Natã volta para falar para Davi agora o que Deus entregou para ele. Veja, muitos momentos da nossa vida, a experiência acumulada que nós temos não é suficiente para lidar com as novas situações. Muitos momentos da nossa vida, mesmo a experiência anterior que a gente teve com Deus, mesmo o conhecimento da palavra de Deus que nós já temos, pode não ser o suficiente para lidar com novos desafios, novos momentos, com novas situações que se levantam diante de nós. Eu devo ou não devo ir para um outro país? Eu devo ou não devo sair da profissão que eu estou? Eu devo ou não devo casar com essa mulher? Casar com esse homem? O que eu devo fazer no próximo passo? Há um conjunto de decisões que nós temos que tomar, que muitas vezes nós podemos não estar preparados para ela. E nós precisamos então voltar e ouvir o que é que Deus está falando para Davi. Eu não vou deixar você se tornar como as pessoas de Babel, que faz os seus próprios planos, que procura construir o seu próprio legado, que quer produzir a sua própria relevância. Não, senhor, não vai ser desse jeito. Eu é que vou construir para você uma casa. Eu é que vou construir para você honra. Eu é que vou construir para você um planejamento. E Davi para o plano dele, ele ouve a Deus, ele para aprender o novo caminho que Deus tem para ele. A primeira coisa que nós precisamos fazer nesse texto, a partir desse texto, é aprender a ouvir a voz de Deus. Essa é uma das coisas mais simples apresentadas na palavra de Deus, mas também mais difíceis de serem experimentadas por causa do nosso próprio coração. Ouvir a voz de Deus deveria ser algo tão comum para nós. Nós temos um texto entregue a nós há 2000 anos, que nós podemos diariamente nos aprofundar nele. Nós temos o poder do Espírito Santo à nossa disposição. Uma pessoa que vem e conversa de forma que entende até melhor do que nós mesmos a nossa interioridade. Não há psicólogo que consegue entender como o Espírito Santo nos entende. E ele vem com o poder dele e com a palavra dele e quer escancarar os nossos olhos para entender a vontade dele, o próximo passo dele. Mas nós deixamos isso sempre para depois, sempre para outro momento, sempre para outra pessoa, sempre para uma opção menor da vida. Quando eu for fazer isso lá, aí eu ouço a Deus. Na minha profissão, na minha família, na minha casa, eu faço outra coisa. Então, se nós queremos caminhar as nossas famílias com Deus, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Natã não estava errado em falar as impressões dele. Veja, as nossas impressões não são a mesma coisa do que a voz de Deus é. Há uma confusão muito grande hoje na igreja brasileira, mesmo dentro da igreja mais tradicional, acerca do que é a profecia.
Profecia na palavra de Deus, obviamente, ela tem um primeiro significado, que é olhar o jeito como Deus olha a realidade, como Deus percebe a realidade. Ele vê passado, presente e futuro da forma que nós nunca conseguimos entender, e Ele então nos revela a forma como Ele vê a realidade. Bom, mas profecia também é quando Deus para em alguns outros momentos e fala algo a respeito do futuro, de onde nós vamos, o que temos que fazer. Passa em Macedônia, Paulo, não vai por esse caminho, Paulo. O Espírito Santo guia o apóstolo Paulo e quer guiar a cada um de nós. Mas hoje, muitos irmãos, ao invés de esperar o Senhor falar, pegam as suas impressões pessoais e entregam como se fosse profecia. Muitas vezes essas impressões pessoais foram construídas num bom lugar, nas suas experiências anteriores, na sabedoria acumulada. Muitas vezes vieram inclusive dos dons espirituais que essa pessoa tem. Mas não se pode dizer, assim diz o Senhor, se não é o Senhor que claramente falou a você. Quantos missionários a gente vê falando, Deus me mandou ir para a Índia? Mandou mesmo? Quantas meninas nós ouvimos, Deus nos mandou casar com esse homem? Mandou mesmo? Quantos homens nós vemos falando que eles querem casar com um tipo de mulher que nada tem a ver com a palavra de Deus, e depois ainda dizem que essa é a vontade permissiva de Deus? Aonde é que tem na palavra de Deus qualquer sugestão de uma vontade permissiva de Deus? A palavra de Deus nos diz 3 características sobre a vontade de Deus, ou 3 facetas da vontade de Deus. A vontade que é a decretada de Deus, quando Ele manda, quando Ele fala, assim acontece. Ele falou porque nós iríamos nascer e nós nascemos. Ele determinou o dia da nossa morte. Ele falou que Cristo iria morrer e iria ressuscitar, e assim aconteceu. Nós não influenciamos, nós não temos condições de negar, nós não fazemos nada acerca dessa vontade, a não sermos adorarmos a Deus e aceitarmos os seus decretos. A vontade de Deus também, a segunda faceta, que é os comandos de Deus. O comando de Deus para as nossas vidas, os mandamentos do Antigo e do Novo Testamento, que estabelecem para nós o caráter, a ética, o jeito que Deus quer que a gente funcione. Essa vontade, que são os comandos de Deus, nós podemos desobedecer, mas sob pena de sofrermos as consequências. Nós podemos desobedecer os mandamentos de Deus, mas tem maldições correspondentes, há penalidades correspondentes a essa desobediência. E existe uma terceira faceta da vontade de Deus, que Ele nos chama a conhecer a vontade específica dEle. Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, diz que Epáfras ora por aquela igreja e clama para que cada uma daquelas pessoas daquela igreja conheça a vontade de Deus de forma plena, de forma convicta. A palavra que ele usa para a vontade ali é epignosis, uma palavra no grego que significa um conhecimento relacional. Eu conheço de tal forma que vai para além da informação. É um conhecimento que eu sei que aquilo é verdade. E ele fala, eu oro para que vocês tenham clareza acerca do próximo passo que Deus tem para cada um de vocês. Há mais de 100 anos, a igreja desaprendeu a esperar no Senhor. Mas essa era a prática dos missionários. Essa era a prática dos homens e mulheres de Deus há mais de 100 anos atrás. Vamos esperar até que Deus nos mostre o próximo passo. E há um conjunto grande de passos que Ele já nos mostrou na palavra dEle, e que nós podemos implementar enquanto esperamos que Ele mostre mais coisas, aprender a ouvir a voz de Deus. Segundo princípio, a partir desse texto, que eu queria conversar com os irmãos, que a qualidade das motivações do nosso coração cumpre um papel fundamental na nossa relação com Deus. Veja, não só saber a vontade de Deus,
mas ter clareza se as nossas motivações são corretas diante de Deus. Há uma suprema importância do nosso coração. Deus olha para ele, então nós temos que clamar a ele para purificar o nosso coração, o desejo do nosso coração, a vontade do nosso coração. Por que nós queremos tal coisa e não uma outra coisa? Veja, Davi, quando chega diante de Natã e fala que quer construir uma casa para Deus, é reconhecido por Deus que ele tem um bom coração, um bom desejo, é agradável a Deus o desejo dele. Natã, o profeta, olha para ele e tem a mesma impressão. O desejo de Davi está correto. O coração dele, a motivação dele está correta. Mas Deus mesmo assim diz não. Muitas vezes nós temos uma boa motivação para servir a Deus, mas mesmo assim, Deus pode falar não para os nossos planos. E aí é que as nossas motivações são testadas num nível ainda mais profundo. Se Deus dissesse não para o casamento que você quer ter, que você planejou, se Deus dissesse não à profissão que você tinha certeza que era para onde você tinha que ir, se Deus disser não para o projeto que você tinha certeza que era o que você tinha que fazer, como é que você responderia para ele? Pois a resposta de Davi ao não de Deus foi: eu me alegro ainda mais em conhecer a tua vontade e saber então qual é a tua vontade. Eu jogo os meus planos fora, porque eu quero os teus planos para a minha vida. Davi entende com clareza o que depois Jeremias fala, que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, que os planos dele são mais maravilhosos do que os nossos. Davi olha para aquela situação em que o seu desejo é honrar o nome de Deus, mas Deus lhe diz não, e diz qual é então a vontade dele, e Davi fala: então é isso que eu quero fazer. Ele não se agarra a um sonho, a um plano, a uma metodologia que Deus diz não. Ele se agarra ao fato que ele quer agradar a Deus. Veja, há uma importância que o texto da palavra de Deus e o testemunho de Davi aqui dá para as nossas motivações. Qual é a motivação do seu coração? Esse Davi, quando recebe um não, ele está dentro de um contexto, esse não. Deus diz para ele, por exemplo, no versículo 7, que em todos os locais nos quais tenho caminhado, com todos os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem eu ordenei que alimentasse o meu povo de Israel, dizendo: porque não me edificaram uma casa de cedro? Deus está perguntando para Davi: você ouviu falar alguma vez que eu conversei com grandes servos meus do passado? Quer dizer, não é só que Davi não entendeu a grandeza de Deus, é que Davi nem entendeu a grandeza dos homens que Deus levantou na história, com quem que Deus andou antes de chegar a Davi. Talvez Davi não tenha entendido até aquele momento quem foi Moisés, quem foi Abraão antes, quem foi Samuel que ele conheceu, e ele acha que ele sim pode construir uma casa para Deus, e Deus diz não ao sonho dele, diz: o seu sonho é pequeno demais comparado ao que eu quero, mas é grande demais comparado à sua capacidade. Deus diz para Davi: você não consegue nem implementar aquilo que você está querendo, mas eu tenho algo para você que é ainda maior do que o que você está querendo. Quem pode fazer uma casa que contenha Deus? Quem pode fazer um sofá que aguenta o peso de Deus? Quem pode construir um ambiente onde Deus pode estar? Deus fala para Davi: você não, ninguém pode. Mas aí Deus entrega para Davi, e a motivação de Davi é o contexto para isso. Deus entrega para Davi um sonho ainda maior do que o que ele tinha pensado. Qual é esse sonho? Não é você que vai construir uma casa para mim, eu é que vou construir uma casa para você. Não é você que vai construir um local onde a minha família vai se reunir, sou eu que vou construir um local onde a sua família vai se reunir. Deus não quer fazer de nós mão de obra barata.
Deus quer trabalhar por nós, para construir em nossa vida, a vida que nós nunca conseguiríamos construir, mesmo com os nossos melhores esforços. Deus destrói os sonhos de Davi, para construir de novo. Exatamente como Oséias fala no capítulo 6. Venha, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Terceiro princípio que eu queria compartilhar com os irmãos. A leveza com que nos deixamos ser guiados por Deus é o solo propício para que a alegria brote em nossos corações, especialmente quando os nossos sonhos são frustrados. A leveza com que a gente deixa o vento do Espírito nos levar, a direção que Deus tem para nós, mudar a direção que a gente estava indo. A leveza de confiar na soberania de Deus. Ele me criou e Ele me conduz, bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando não haja fruto na videira, mesmo quando não haja o que comer, mesmo quando não haja dinheiro na conta corrente, mesmo quando não haja sucesso. Quantas vezes nós... Obrigado, querido. Quantas vezes nós praticamos, fazemos, planejamos algo para Deus e somos tidos como fracassados? Não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas se você não tem, você precisa conversar mais com pastores e missionários. Eu não conheço nenhum grupo, posso estar errado, mas eu não conheço nenhum grupo que alcança mais sucessos diante de Deus, por causa do coração, da entrega, por causa da vida, clamando a Deus para que Ele lhe mostre o próximo passo para suas famílias, mas que ao mesmo tempo são pessoas que são vistas como um fracasso lá fora. Não conheço pessoas que se comparam a alguns dos missionários que eu conheci no campo missionário, que fizeram coisas que a gente não acreditava que fosse possível, mas que do ponto de vista dos coaches, do ponto de vista do nosso parâmetro de sucesso, são fracassados. Não tem dinheiro na conta corrente, não tem seguidores no Instagram, não tem nenhum projeto de sucesso para apresentar. Mas olha o que acontece com Davi, quando o sonho dele é frustrado. Há uma leveza no coração dele. Ele aceita que Deus mude os planos dele, com bastante tranquilidade. E isso brota, ou faz brotar, ou cria um ambiente propício para alegria no coração dele, para exuberância no coração dele. Se não, depois olhe com atenção a oração de Davi, que começa no versículo 18. Ele coloca diante de Deus uma oração absolutamente corajosa. Qual é a oração de Davi? A oração de Davi, no final das contas, não é um pedido, pode parecer se você ler. Ele pede para abençoar o filho dele, a casa dele, que todos continuem, ele pode pedir um monte de coisas, mas se você prestar atenção nas entrelinhas, a oração dele não é um pedido, a oração dele é um agradecimento, porque Deus já falou cada uma daquelas palavras, daquelas frases, dizendo que iria dar para Davi, e Deus pega o que Deus diz, e transforma isso na oração dele, e ele tem uma coragem de falar, como o Senhor disse, então faça na minha vida. E o que é que Deus está dizendo para ele? Veja, aqui uma profecia em dois momentos de cumprimento, ou que vai ser cumprida em dois momentos. Um primeiro momento, ela vai cumprir no descendente de Davi, que é Salomão. Davi não vai construir o templo, mas Salomão vai. E Deus vai transformar Salomão realmente num rei mais sábio, poderoso do que os outros antes. Mas a outra parte da profecia iria se cumprir só séculos depois, em Jesus. O teu descendente vai ficar para sempre no trono. Esse texto é para ser lido junto com Salmo capítulo 2. Pede-me
e te darei as nações como herança. Esse texto é para ser lido junto com Salmo 110, aonde fica claro que Jesus vem da descendência de Davi. Esse texto é para ser lido junto com Isaías 53, aonde é falado que o servo sofredor, o Messias, vai levar as nossas culpas. É para ser lido junto com Daniel 7, que fala que o Messias também é o Filho do homem, o poderoso, que vai ter em suas mãos toda a história sendo comandada por ele. Esse texto está dizendo para Davi que, para muito além dos sonhos, expectativas e condições de Davi entender, a família dele iria ser estabelecida para sempre. E veja, é óbvio que Davi tem um local especial na história, mas é óbvio que esse texto não está falando só sobre Davi. Em Apocalipse é dito que lá no fim da história, Deus vai chamar aqueles que vencerem e vai entregar para eles uma pedra branca, onde está escrito o nome deles, claramente simbolizando que a nossa identidade, quem nós somos, a nossa vocação, não está contida no nosso passado, ela não está contida nas nossas limitações, ela está nas mãos de Deus. A nossa identidade está em Cristo. Paulo fala mais claramente ainda isso em Colossenses 3, versículo 3, diz que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Há uma alegria exuberante na vida de Davi, e ele fala que o meu pastor cuida de mim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou ter um descendente para todos sempre no trono. E Deus entrega a mesma promessa para cada uma das nossas famílias. Não que cada um de nós vamos estar no trono como Davi, mas que todos nós vamos ter as nossas vidas levadas para o novo céu e para a nova terra. Nós vamos ter agora a exuberância, ou temos à nossa disposição, que Davi teve nesse dia. Deus falou não para ele, e porque Deus falou não para ele, ele aprendeu a ouvir o não de Deus, ele também aprendeu a ouvir o sim de Deus. Ou, dizendo de outra forma, nós só aprendemos a ouvir o sim de Deus, quando nós aprendemos a ouvir o não de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos o sim de Deus, para várias coisas. Deus nos dá o sim em cada um dos planos e projetos que nós colocamos diante dele. Deus nos dá o sim todas as vezes que nós levamos os nossos filhos diante dele. Eu lembro que quando nós estávamos na Ásia, no país onde estávamos, não confiávamos na medicina como nós confiamos aqui no Brasil, e quando as nossas filhas ficavam doentes, a primeira reação que nós tínhamos era colocar a mão na cabeça delas e orar clamando por cura. Eu perdi a conta de quantas vezes Deus curou as minhas filhas diante da gente. Foram curas que para muitos foram pequenas talvez, uma dor de cabeça que passou, uma dor de garganta, uma febre que passou, mas passou quando nós oramos e não levamos e não precisamos levar para o hospital. Anos depois, as minhas filhas já no Brasil, quando começaram a primeira gripe, o primeiro problema, pegavam a minha mão, a mão da minha esposa, colocava na cabeça ou no corpo delas, eu falava, ore por nós, ore por a minha vida, papai, ore por mim, porque eu sei que Deus cura. Meus irmãos, Deus tem para agora um monte de sims para cada um de nós, para cada uma das nossas famílias. Mas Ele tem um grandíssimo sim, que Ele vai dar no último e grande e glorioso dia, quando Ele vai virar para nós e falar, venham benditos do meu Pai. Nós não temos condições de criar as nossas famílias. Deus diz um sonoro não, quando nós queremos criar as nossas famílias longe dEle. Nós vamos fracassar. Nós já fracassamos em vários pontos e vamos continuar fracassando. E Ele diz um retumbante não, não é isso que eu tenho para vocês. Mas quando nós chegamos até Ele, Ele nos entrega um grande sim. Esse é o meu plano. Isso é o que eu tenho para vocês. Isso é o que tenho para os filhos de vocês. Eu citei, se eu não me engano foi antes de ontem, que os jovens têm dito hoje,
que a vida de solteiro é mais plena, em certo sentido, ou em muitos sentidos, do que a vida de casado. Não é. Vai ver as pesquisas. Não é assim. Mas eu não preciso ver as pesquisas, porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados para cumprir uma função, uma vocação. Deus nos entrega para nós termos essa função de criarmos famílias, de produzirmos descendentes, de produzirmos adoradores, discípulos de Cristo Jesus. E aí os jovens vão colocando cada vez para mais depois o casamento, depois de terminar a faculdade, a pós-graduação, depois de terminar algum projeto na vida, e quando casam, começam a colocar cada vez mais distante o momento em que vão ter filhos. Veja, há motivos diferentes para nós fazermos planejamento. Eu não posso entrar em todos os detalhes. Talvez um casal ou outro esteja certo em planejar fazer depois, mas nós estamos errados, profundamente errados, em achar que os nossos planos são mais sábios do que os planos de Deus. O casamento, a família, os filhos, são presente de Deus. Jovens, adolescentes, olhem para a vida de vocês, entendam que o grande ministério que Deus tem para vocês é o casamento, é a família, são os filhos. Pais, parem de sonhar tanto com a carreira dos filhos de vocês. Comecem a sonhar com a vida dos filhos de vocês diante de Deus, que eles cumpram a vocação para que Deus os chamou. Um dos cultos missionários mais marcantes que eu fui na minha vida, nós terminamos o culto com um pastor na frente, chamando os pais para trazerem oferta para missões, mas não era dinheiro que ele estava pedindo. Ele falou: hoje nós não vamos trazer dinheiro. Hoje você vai sair da onde você está, é assim que ele falou, e vai trazer o seu filho, a sua filha, para ofertar diante do Senhor. E ficou aquele silêncio. Começou a tocar música, ninguém se mexeu, e o pastor ficou ali esperando. Levantou um casal lá atrás, e o casal veio com um filho adolescente, pré-adolescente, uns 12, 13 anos, e veio vindo na frente, os três em lágrimas. Aí veio um outro casal com um bebezinho no colo. Aí veio um outro casal com 2 filhos juntos, e foram vindo família depois da outra, oferecer os seus filhos a Deus, cancelar os planos de sucesso, de futuro que eles fizeram longe da vocação que Deus tinha para as suas famílias. E naquele dia, eu não sei quantos casais, quantas crianças, mas foram dezenas de casais à frente com seus filhos sendo ofertados a Deus. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu estava morrendo, literalmente no hospital. E a minha mãe disse para Deus: se o Senhor salvar o meu filho, eu entrego ele para o Senhor usar onde o Senhor quiser. Pois Deus ouviu a oração da minha mãe. E 18 anos depois, eu cheguei um dia em casa e eu falei para minha mãe: estou indo para missões. Foi do nada mesmo, desse jeito. Estou indo, Deus me chamou. Meu pai olhou para mim na hora e falou: você está doido, você não vai coisa nenhuma. E a minha mãe nunca tinha me contado essa história. E ela virou para mim e falou: eu te entreguei com 6 meses de idade. E é para isso que você foi criado. Meus irmãos, Deus tem uma vocação para as nossas famílias. E a vocação não é ser sucesso diante dos parâmetros da sociedade. Veja, há bênçãos correspondentes a cada uma das obediências que nós praticamos. Se nós trabalharmos a ética do reino, você vai ter sucesso em alguma medida na sua profissão. Se você entregar dízimos e ofertas, entregar para Deus com um coração alegre e sincero, há respostas correspondentes que Deus dá. Há um conjunto de bênçãos que são nos oferecidas quando nós obedecemos a palavra de Deus. Mas para além dessas bênçãos que vêm da obediência de mandamentos, há uma vocação para que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos homens e mulheres que criem discípulos de Cristo Jesus e espalhem pela face da terra
pessoas que não têm a sua vida como preciosa, a não ser que cumpram a vocação que o Senhor Deus deu para eles. Eu queria concluir essa mensagem, queridos, de duas formas. Primeiro, Davi tem a sua vida ligada ao plano eterno de Deus. Você pode dizer a mesma coisa acerca da sua vida? Davi tem a vida da sua família, o seu sobrenome, a sua casa estabelecida para sempre na história. Você tem essa mesma convicção? Não se engane, não se engane. Não fique preocupado com o outro, preocupe com você. Se imagine olhando para um espelho e pergunte para você: eu tenho essa convicção, que a minha família está nas mãos de Deus, de onde ninguém pode tirar, e que não há nenhum mal eterno, nenhum dano eterno que pode vir sobre a vida da minha família, porque Ele vai conduzir a gente, todos nós, a minha casa, para a eternidade. Você pode dizer isso acerca da sua família? Chega diante de Deus agora e fale para Ele: Senhor, eu quero que isso seja verdade em relação à minha casa. Segundo, nós precisamos tomar cuidado para não procurarmos um projeto solo. Há um perigo muito grande quando nós dissemos: Senhor, eu quero ouvir o seu plano para a minha vida. Cuidado com essa frase, muito cuidado com essa frase. Deus não tem um plano isolado para cada um de vocês. Deus tem o plano dEle, que Ele nos chama todos nós para participar do plano dEle. Ele nos chama de cooperadores do reino dEle, Ele nos chama de embaixadores de Cristo, Ele nos chama para vivermos o plano dEle, não é o nosso plano. E porque Ele nos chama para o plano dEle, nós somos honrados à mesa, nós somos honrados no caminho, nós somos honrados no meio da nossa família, pela presença dEle, e não por um outro projeto solo, um crente lobo solitário, um profissional que vai sozinho, achando que vai desbravar e vai mostrar agora para todo mundo o que é o reino de Deus. Nós juntamos as nossas vozes ao coro das vozes dos nossos irmãos e irmãs, que durante os séculos têm falado: glória seja o nome de Deus, que os sonhos e planos dele cresçam e que nós possamos diminuir.